O Banco do Brasil decidiu emprestar 2,5 bilhões de reais para o governo, mas diz que tem a garantia da União. Será mesmo um bom negócio? Já do lado da ex-energia, o Bank of America elevou a recomendação para compra das ações EZ4 e também aumentou o preço-alvo para R$ 35. E é claro que a gente precisa entender por quê. Sem falar que a Caixa Seguridade tem mexido com o mercado com um lucro 6% acima do consenso, mas o Goldman Sachs continua em cima do muro em relação à sua recomendação sobre a companhia, que aliás, as seguradoras acabaram de implementar o Pix automático para reduzir a inadimplência, que é o calcanhar de Aquiles das empresas. E a Petrobras fez nova descoberta no pré-sal na Bacia de Campos, que é um dos maiores complexos petrolíferos do mundo. Então vamos começar com essa matéria importante a respeito do Banco do Brasil. Afinal de contas, a manchete já chama atenção pelo tamanho dela, por mencionar bilhões de reais emprestados, prazo longo e obra emblemática e ainda com chancela do governo federal. Para o investidor, o que importa é o seguinte: o Banco do Brasil colocou dinheiro em uma operação de infraestrutura de longo prazo com risco mitigado pela garantia da União Federal. Em linguagem bem simples, isso significa que o crédito é grande, previsível e bem amarrado do ponto de vista de segurança. A operação aconteceu no dia 13 de abril, que foi na última segunda-feira, e ele serve para financiar a contrapartida do governo paulista na obra do túnel Santos-Guarujá. O projeto total é estimado de 6,8 bilhões de reais, com cerca de 2,7 bilhões da União, 2,5 bilhões do Estado de São Paulo, via financiamento do Banco do Brasil e 1,6 bilhão de reais da iniciativa privada. Isso por meio da concessionária pelo grupo português Mota-Engil. Essa concessão, ela vai durar 30 anos. E aqui entra outro detalhe, que essa notícia fica ainda mais interessante do que parece. Não é só um empréstimo, é uma vitrine do tipo de crédito que o Banco do Brasil consegue originar quando mistura relacionamento institucional, estrutura financeira e baixo risco relativo. A garantia da União reduz bastante esse risco de inadimplência da operação, o que transforma esse crédito em uma espécie de receita longa e previsível para o Banco do Brasil que chega em boa hora. Então qual é o impacto para o mercado? Bem, agora a gente precisa separar a manchete daquilo que é a tese. Esse financiamento é relevante? E a resposta é sim. Se você pensou nisso ou escreveu no comentário abaixo, sim. A resposta é sim e você está correto. Ele não muda sozinho a história do Banco do Brasil e nem a tese do banco. Para um banco do tamanho do Banco do Brasil, uma operação de cerca de 2,5 bilhões de reais é importante como um símbolo e como qualidade de carteira, mas não como um evento capaz de redefinir o lucro ou o valuation de forma isolada. O mercado tende a olhar esse elemento mais como um sinal de capacidade de originar crédito robusto, especialmente em infraestrutura, do que como um gatilho direto para a reprecificação da ação BBAS3. A notícia aqui é boa, mais pela qualidade do crédito do que pelo impacto bruto no resultado. A remuneração de CDI mais 1,7% ao ano pelos próximos 23 anos ajuda a reforçar essa leitura de retorno previsível. Em outras palavras, simplificando tudo, o investidor não deveria olhar para esse evento e pensar: pronto, agora o lucro do Brasil vai explodir e tudo vai ser resolvido. O raciocínio aqui mais correto é outro. O Banco do Brasil ele segue mostrando força em operações estruturadas, com risco controlado e presença relevante em projetos estratégicos no país. E isso combina bastante com a imagem que o Banco do Brasil tenta sustentar no mercado, a de que a instituição é grande, rentável e capaz de navegar bem tanto pelo varejo quanto pelo crédito corporativo e institucional também. A própria Tarciana Medeiros, que é a presidente do Banco do Brasil, ou seja, CEO, disse, abre aspas, é um crédito estruturante para uma grande obra de infraestrutura, mobilidade urbana com geração de emprego e fortalecimento de toda a economia da Baixa Santista e do estado de São Paulo, fecha aspas. Atualmente o Banco do Brasil com BBAS3 tem recuperado bastante nas suas cotações. Chegou aos R$ 25,36, sendo que recentemente deu muita oportunidade aqui para os investidores, especialmente os acionistas mais fiéis, que são aqueles investidores de longo prazo, porque basicamente do dia 15 de março até o dia 7 de abril, as ações estiveram em desconto com essa queda recente e agora começou a subir novamente. Quem assistiu os vídeos do Ativo Virtual comparou com o preço teto e seguiu as metodologias de valuation, compreendendo os resultados, perspectivas futuras e riscos também, claro, afinal de contas é renda variável, e renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva, como todo mundo que assiste o Ativo Virtual já sabe. Mas é possível aproveitar esses momentos importantes de desconto no preço para fazer melhores aquisições e receber um dividend yield maior. Que, aliás, essa desvalorização de 7% nos últimos 12 meses chama atenção para as ações BBAS3, o que vai afastar investidores que olham apenas para esse número aqui, ou seja, o DY ou o dividend yield, que atualmente está em apenas 3,35%, ainda por cima com variação negativa, o que significa que muita gente vai olhar para o Banco do Brasil pensando assim, isto aqui é um mau negócio e eu não vou investir agora. O PL mostra que o banco continua descontado, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de
lucro de uma empresa e, analogamente, o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes, mas é importante lembrar que, apesar de parecer barato com 10,61, o Banco do Brasil já esteve com múltiplos de 4 vezes. E como a lucratividade do banco desmoronou, agora ele decolou aqui no PL e ele está sendo negociado ainda assim com desconto, claro, mas poderia ser um desconto muito superior dependendo do lucro, o que muita gente pensa que não faz sentido investir no Banco do Brasil nesse momento. O PVP conta uma outra história, que o banco está 23% abaixo do valor patrimonial, que isso significa dizer que você confortavelmente da sua casa você consegue acessar o seu home broker e comprar as ações do Banco do Brasil na relação de R$1 de valor patrimonial, você pagar apenas 77 centavos. Realmente é uma barganha em relação ao valor patrimonial. Agora, é claro, não é porque o dividend yield está apenas 3,35% que você precisa se contentar com isso. Os investidores mais inteligentes, aqueles que são mais dedicados também, estão fazendo dividendos sintéticos e comprando as ações com prêmio, o que significa dizer que você consegue receber dividendos até mesmo mensalmente sem qualquer anúncio do Banco do Brasil, utilizando apenas as ações que você já tem em carteira. E quando você decide fazer um novo aporte no Banco do Brasil, ao invés de chegar lá e comprar a seco, como a gente chama, você pode oferecer para o mercado um contrato dizendo que você aceita comprar por um determinado preço esse que você define, e receber um dinheiro por isso. Se você conseguir comprar as ações, você fica com ela e ainda por cima com prêmio. E se não conseguir, fica apenas com prêmio. Ou seja, é um dividendo sintético até mesmo quando você deseja comprar as ações. E eu vou mostrar um exemplo. Fizemos recentemente um dividendo sintético aqui com o Banco do Brasil e BBDC4, ou seja, Bradesco, onde recebemos de 11 a 13 centavos por ação BBAS3 e 16 a 18 centavos por ação BBDC4. Em outras palavras, dá para fazer isso todos os meses. E como exemplo de compra das ações recebendo prêmio, vou dar o exemplo aqui da Suzano com as ações SUSB3, onde nossa intenção é comprar as ações por R$ 45,63. Se no dia 15 de maio as ações estiverem R$ 15,63 ou abaixo, nós vamos comprar as ações por esse preço, que é o preço que nós queremos pagar. Só que tem um detalhe: para manifestar essa intenção de compra das ações no dia 15 de maio, a gente recebe no momento da montagem desta intenção R$ 1,10 até R$ 1,18 por ação SUSB3. Em outras palavras, se dividirmos R$ 1,18 por R$ 45,63 e multiplicar por 100, claro, vamos colocar em percentual, o dividend yield apenas desse dividendo é de 2,58%. Uma rentabilidade para ninguém colocar defeito, especialmente se você fizer aportes mensais. E é verdade que tem ação que sobe porque entrega um valor melhor, pelo menos os seus resultados. E tem ação que sobe porque o mercado percebe que estava precificando errado esse risco da ação. A ISA Energia entrou exatamente nessa segunda categoria, ou seja, o mercado reconheceu finalmente que a ação sim estava muito descontada. E aqui no Ativo Virtual, quem assistiu Fique Preparado da ISA Energia e outros tantos vídeos que eu trouxe para falar dela, vai lembrar quantas vezes eu falei que essa transmissora aqui estava abaixo do preço e que era muito importante nossa comunidade estudar sobre a empresa. E pois é, o mais interessante é que agora o Bank of America não mudou de ideia, porque a ISA Energia virou uma empresa diferente da noite para o dia. O banco simplesmente mudou porque passou a enxergar que o preço da ação não combinava mais com o risco real do negócio. Que novidade, não é mesmo? Pois é, preço-alvo agora de R$ 35,00 e decidiu recomendar a compra das ações EZ4. A própria matéria aqui do Avenews, que você pode acessar através de ativovirtual.com.br, diz claramente: o cenário para a ISA Energia sofreu uma guinada significativa nesta última segunda-feira, após o Bank of America, ou seja, o BOFA, promover uma elevação dupla em sua recomendação dos papéis da transmissora. Ou seja, os analistas do banco eles saltaram diretamente da recomendação de venda, observem isso, para uma recomendação de compra das ações. E tem um detalhe: aumentaram R$ 9,00 no preço-alvo, é incrível, R$ 26,00 para R$ 35,00 por ação IZ4. Assim o mercado reagiu prontamente. A ação pulou na sua valorização, sustentando uma alta de mais de 2,40%. Olha aqui o que aconteceu: IZ4 na periodicidade semanal, observem esse gatilho aqui, ou seja, lá nos R$ 28,72 que eu já havia falado para nossa comunidade, porque eu nunca altero essas marcações aqui, ou seja, o suporte e resistência de preços. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo esse vídeo agora, pensando assim: ainda bem que eu assisti o vídeo do Ativo Virtual. Porque agora, desde essa marcação até a máxima, teve uma valorização de praticamente 12% nessa alta. Então, para resumir, Bank of America trocou a recomendação de venda, que é o equivalente a underperform, para compra, que é a recomendação real aqui para as ações IZ4, mudando o preço-alvo de R$ 26,00 para R$ 35,00. Mas o verdadeiro coração da tese está nas chamadas opcionalidades, que o Avenews destacou aqui
em um parágrafo inteiro, uma seção inteira na verdade, dizendo que essa é uma palavra bonita do mercado para algo bem simples, valores que podem existir, mas que ainda não estão totalmente refletidos no preço da ação. O principal exemplo apontado pelo Bank of America é o litígio relacionado às pensões com Cefaz de São Paulo. Segundo as repercussões do relatório, o banco trabalha com um valor de cerca de 2,7 bilhões de reais nessa disputa, algo que o mercado ainda estaria tratando como se valesse zero. E dependendo do cenário, isso pode adicionar valor relevante à companhia. E não para por aí não. Outro gatilho é o reconhecimento da base de ativos regulatórios, chamado de RAB. Em português, claro, é a base de investimentos que ainda pode ser remunerada pelo regulador. Quando o mercado passa a acreditar mais nesse reconhecimento, o valor presente da companhia sobe. Ou seja, a tese da Ex-Energia deixa de ser só, entre aspas, uma ação de dividendos previsíveis e ganha também uma camada de destravamento de valor real. O cenário mais otimista mostra recebimento de valores entre 4,6 bilhões de reais e 6,1 bilhões de reais ajustados pelo IPCA mais Selic, já líquido de impostos, ou seja, gerando de 10 a 20% de valor da empresa. Mas como nem tudo são flores, a gente precisa falar também dos riscos que estão no radar. Risco político, risco regulatório e custo de capital. Se vocês quiserem mais detalhes, é só deixar nos comentários abaixo para entender que é um conteúdo relevante. Afinal de contas, isso aqui é o giro rápido do mercado e não cabe uma análise profunda a respeito da empresa. Então deixa nos comentários, porque as mais pedidas viram vídeo aqui no Ativo Virtual. Então temos que atualmente as ações IZ4 nessa cotação dos R$ 31,55 valoriza 47,14% nos últimos 12 meses, inclusive colocando aqui na periodicidade de 10 anos, notem que acabou de romper máxima histórica. E eu realmente fico muito feliz de ter trazido vários conteúdos para falar da Ex-Energia quando ninguém queria falar sobre ela. Aliás, até quando ninguém estava pedindo sobre ela. PL de 8,49 mostra realmente que a Ex-Energia está muito descontada e o PVP 2% abaixo do valor patrimonial. Então você até pode deixar nos comentários abaixo que eu vou tentar responder para você, caso você tenha alguma dúvida. Mas os detalhes ficam realmente para um vídeo dedicado. Eu espero também que tenha ficado claro que esses indicadores mostram que a empresa está descontada nesse momento. O dividend yield é de 5,69% porque a empresa está valorizando muito. E o dividend yield é um indicador que soma os dividendos pagos somados dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, como é uma divisão, quanto mais o preço sobe, menor vai ser esse percentual aqui. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, que é o chamado dividend yield on cost, no custo de aquisição do investidor, esse percentual é muito superior. Então quem fica vidrado olhando para o DY aqui, realmente vai perder muitas oportunidades no mercado. E aliás, pode até trocar os pés pelas mãos. E agora é a hora de falar das seguradoras. Começando aqui pela Caixa Seguridade. Essa é uma daquelas notícias que parecem simples, mas escondem uma lição importante do mercado. A Caixa Seguridade entregou um lucro estimado de 1,2 bilhão de reais com base nos dados operacionais de fevereiro, ficando 6% acima do consenso de mercado. Mas o Goldman Sachs fez algo que muita gente estranhou à primeira vista. Ele manteve as recomendações dele em relação à Caixa Seguridade de neutra, o que significa que ele ficou em cima do muro. Se você já tem as ações, não faça nada. Se você não tem ainda, também não compre. Além disso, ele fixou o preço-alvo em R$ 17,00. E das seguradoras, a única que ele está recomendando compra é a seguradora da Porto Seguro, com preço-alvo nos R$ 59,00. BB Seguridade é neutro e IRB Brasil também. R$ 37,00 para a BB Seguridade e R$ 53,00 para o IRB Brasil. E segundo o Goldman Sachs, a Caixa Seguridade continua entregando bem, especialmente em comparação aos seus pares. O lucro veio acima das expectativas e os dados da SUSEP mostraram uma melhora modesta na previdência, além da sinistralidade sob controle. A própria SUSEP informou que o setor supervisionado movimentou 68,32 bilhões de reais. Isso só no primeiro bimestre de 2026, com dados de fevereiro mostrando evolução em seguros, previdência aberta, capitalização e resseguro também. Só que existe um detalhe que muda a interpretação. A Caixa Seguridade ela só negocia com valuation premium, ou seja, a ação já carrega múltiplos mais altos do que os seus pares concorrentes, pelo menos em parte. Em português mais claro, bem, o mercado já paga caro pela qualidade do negócio, sabendo que ele é muito bom. Então, quando sai um número bom, ele não necessariamente gera uma nova reprecificação forte. Em outras palavras, a ação decolando, valorizando ainda mais, porque parte desse otimismo já estava embutido no preço, que todo mundo já espera que seja uma excelente empresa e que gere lucros crescentes. Esta é a lógica do mercado. As ações CX e C3, nessa cotação dos R$ 19,82, já valorizam bem, 39% nos últimos 12 meses. PL é excelente, 13,86, claro, comparado com o benchmark de mercado. Porque se for olhar para os mais conservadores, já até ultrapassou, ou seja, está acima de 12 vezes, ficando caro.
PVP não. Embora esteja aqui 339% acima do valor patrimonial, é importante lembrar que usa aqui o balcão da Caixa Econômica, então roda bem mais enxuto. Dividend yield atual de 6,77%, mas quem comprou há 12 meses atrás está com um sorriso de canto a canto do rosto. E é aí que a gente precisa falar de uma outra investida aqui das seguradoras, porque tem inovação que nasce no aplicativo do banco e parece um detalhe, mas quando ele encosta no setor gigante, como no caso dos seguros, o efeito pode ir além da conveniência para o cliente. Agora as seguradoras, como a MagSeguro, Tocmarine e outras, estão adotando o Pix automático para cobranças recorrentes. Na prática, isso significa que as empresas estão usando a infraestrutura do Pix para substituir parte daquela rotina mais antiga, lenta e cheia de atrito de boletos, convênios bancários e débito automático tradicional. É aqui que parece o primeiro ponto importante. Isso não é sobre tecnologia, mas sim sobre receber melhor, mais rápido e com menos inadimplência. Eu até adiciono aqui com menos custos. Afinal de contas, se observarmos esse gráfico que saiu no Avenues, 80% dos usuários já utilizam Pix e apenas 20% não usam. E parece ser operacional, e até é, mas o mercado adora esse tipo de mudança silenciosa, porque ele ataca um problema crônico, que é a fricção no recebimento. No seguro, vender é importante, mas receber em dia é quase tão importante quanto vendê-lo. Porque uma carteira grande com falhas de cobrança pode parecer robusta no papel e decepcionar no caixa, que é quando sai realmente o relatório de desempenho trimestral das empresas. E o caixa, como sempre, é onde de verdade aparece. Ele entrega através dos PDDs, das inadimplências e, no caso das seguradoras, afeta diretamente os prêmios recebidos. E embora a BB Seguridade não tenha sido diretamente mencionada na matéria, vamos avaliá-la aqui. BBSE3, essa cotação dos R$ 35,76, está praticamente em estabilidade, 1,23% de valorização nos últimos 12 meses, que pode ser uma oportunidade dependendo do seu perfil de investidor. PL é de graça, 7,70, apesar de ser uma empresa do governo, ainda assim está muito barato. Aliás, uma das mais descontadas de todas as seguradoras. Se você quiser uma comparação direta, deixe nos comentários abaixo, porque eu posso avaliar a BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro, por exemplo. Além do IRB Brasil, se você deixar no comentário também. O PVP mostra que ela está estratosférica, cara demais aqui no PVP, mas novamente, assim como a Caixa Seguridade, a BB Seguridade utiliza o balcão do Banco do Brasil e por isso ela roda muito mais enxuta. Em um português bem claro, ela não precisa se esforçar para o cliente bater na porta dela. Que negócio maravilhoso é esse, não é mesmo? Você não precisa correr atrás do cliente, o cliente corre atrás de você. É o caso aqui das seguradoras, como a Caixa Seguridade e a BB Seguridade. O dividend yield é impressionante, 12,52%, e tem mais chegando por aí. E vamos falar da Petrobras também, porque ela fez uma nova descoberta, e não foi qualquer descoberta não, foi no pré-sal, e ainda por cima na bacia de Campos. Essa é uma daquelas notícias que animam rápido o investidor, porque nova descoberta de petróleo sempre soa como mais produção, mais receita e mais dividendo no bolso, isso no futuro, é claro, mas é inevitável pensar. Só que o primeiro ponto importante é separar entusiasmo da realidade. A Petrobras ela encontrou sim indícios de hidrocarbonetos, confirmados por perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido. Isso é um excelente sinal geológico, não estou dizendo o contrário, mas ainda não é a mesma coisa de uma reserva comercialmente viável e pronta para virar barril vendido. Afinal, é muito caro fazer extração de petróleo. E ela não pode dar um tiro errado, ela tem que fazer um tiro certeiro e conseguir fazer grandes extrações. E aí que vem a parte interessante. A descoberta ela reforçou que a Petrobras continua entregando potencial relevante nas áreas de offshore brasileiros já reconhecidas, especialmente no pré-sal. E isso importa muito porque o mercado sabe que uma petroleira não vive só de produzir o que já descobriu. Ela precisa repor as reservas, porque elas acabam, é commodity finita. Em outras palavras, se a empresa extrai petróleo hoje, mas não encontra novas áreas rentáveis para amanhã, a máquina começa a perder fôlego no futuro. O próprio comunicado ligou essa perfuração à estratégia de recomposição das reservas de petróleo e gás natural em áreas de fronteira exploratória. E tem um detalhe que dá mais profundidade a essa história aqui. A Petrobras ela não está explorando esse bloco à toa. O ativo foi arrematado na 16ª rodada da ANP em 2019, sob um regime de concessão, justamente dentro dessa lógica de ampliar o mapa de oportunidades exploratórias. Então, para o investidor, a leitura prática é positiva, mas com moderação. Essa notícia não muda o resultado trimestral da Petrobras de hoje para amanhã. Ela não entra direto no caixa e nem vira dividendo instantaneamente. O que ela faz é algo muito mais estratégico e, na minha opinião, algo muito mais importante. Ela reforça a narrativa de longevidade operacional da empresa. Uma petroleira vale não só pelo que ela produz hoje,
mas também pelo aquilo que ela pode produzir, ou seja, a capacidade de produção dela daqui 5, 10 ou 15 anos ou até mais. Sobrevivência ou não, a Petrobras está decolando ainda, praticamente 66% de valorização nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 47,79, máxima histórica, ou melhor, perto dela. PL continua de graça 5,59, apesar de ser uma empresa do governo, e o PVP mostra que a empresa está 48% acima do valor patrimonial. Ou seja, uma empresa que, com a mesma base de ativos, ou melhor, claro que teve atualização, mas o preço andou muito mais rápido do que o valor patrimonial da empresa, o que tornou ela ligeiramente cara, vamos colocar assim, 48% acima do que ela vale no papel, o que amplia o risco. Em contrapartida, não é só valor patrimonial que considera o real valor de uma empresa. Isso aqui é como se fosse uma garantia. O real valor da empresa está nisso aqui, ou seja, a capacidade de geração de lucros de maneira recorrente e previsível. Dividend yield de 6,5% nos últimos 12 meses, mesmo com toda essa valorização aqui. Lembrando que a Petrobras e a Vale também são as melhores empresas para fazer dividendos sintéticos e comprar as ações com prêmio. Quem faz parte do grupo VIP do Ativo Virtual já sabe disso.